Vossa Excelência sabe, e todos sabem, senador Cristóvão, que fala tanto das crianças, eu tenho dado um carinho especial no meu mandato para as pessoas idosas. Eu confesso que, se tivesse tempo, eu ficaria mais tempo fazendo palestra sobre a situação dos idosos em todos os estados do país e também no exterior, do que elaborando e trabalhando aqui na casa. Mas, claro, como eu sou muito Caxias, não é porque nasci em Caxias do Sul, eu não consigo deixar de estar presente aqui todos os dias da semana, principalmente acompanhando e votando e apresentando projetos. Então, me desculpem, companheiros da Bahia ao Paraná, por exemplo, lembrando aqui agora, de Minas a Goiás, de Roraima a São Paulo, que a maioria dos convites que eu recebo, quase que no 80%, são para tratar de políticas para os idosos. Eu tenho um carinho especial, e fica aquela frase tão conhecida, pobre daquele país, que não olha para os idosos e para as suas crianças. E por isso, como eu não estava aqui devido às eleições, eu quero lembrar aqui na tribuna que o dia 10 de outubro é marcado a nível internacional como o Dia da Saúde Mental dos idosos. Não pude falar sobre esse tema, porque eu estava no meu Rio Grande, mas faço nesse momento. Esse assunto diz respeito à sociedade como um todo, mas pretendo colocar meu foco numa parcela da população que eu tenho demonstrado de forma permanente aqui, que me preocupa muito. Eu não sou daqueles que acham que o cidadão com mais de 60 anos já virou copo descartável. É um absurdo aqueles que pensam assim, e aqui tem, claro, uma voz que pensa diferente. A longa data, em virtude de ser bastante vulnerável, os idosos também sofrem muito com essa questão. Primeiramente, vamos destacar dois fatores em relação aos mais velhos. A expectativa de vida vem aumentando. É fato e é real. Eu diria que principalmente aqui no Brasil. E com ela cresce o número de idosos no Brasil a cada ano. Outro fator, que é em decorrência de motivos diversos, e entre eles eu cito a defasagem dos proventos dos idosos, por isso que aqui depois eu vou falar da minha indignação. Ontem o Supremo ia votar a questão de permitir que o Instituto da Desaposentadoria fosse assegurado para aqueles idosos que voltaram a trabalhar, e por mais uma tática de obstrução, acabou de novo não votando e jogaram para mais à frente. Por fim, senhor presidente, eu quero reafirmar que os proventos dos idosos são fundamentais para ele manter a sua qualidade de vida. É remédio, hoje já tem que pagar cuidador de idoso, é plano de saúde eles pagando sempre, e me parece que alguns não querem entender. Eu chego a dizer, eu disse aos presidenciáveis, em artigo que publiquei na maioria dos jornais, que eles não estão percebendo que os idosos serão rapidamente a maior força política eleitoral do país. E por isso que conseguimos provocar que nos debates entrasse a questão do fator previdenciário e a política para os aposentados. A terceira idade é um período de muitas mudanças nas nossas vidas. E a maioria delas não é fácil. Requer bastante atenção e cuidados. A saúde mental do idoso é um tema que deve ser estudado, em especial porque eles são mais vulneráveis a determinados transtornos psicológicos causados por alterações biológicas e sociais. Existem algumas marcas comuns da velhice que tendem a influenciar no surgimento de transtornos mentais. Os mais comuns são perda de autonomia financeira ou motora, morte de familiares ou colega mais próximo, comprometimento da saúde, isolamento social
problemas financeiros e outros. Os transtornos mentais mais comuns em idosos são demência, Alzheimer, demência vascular, esquizofrenias, depressão, bipolaridade, delírios, ansiedade, utilização de álcool ou substâncias psicoativas. Senhor presidente Rubem Figueiredo, a revista da Pontifícia Universidade Católica do meu estado do Rio Grande do Sul, edição de junho deste ano, aborda essa questão e inicia dizendo: o crescimento da expectativa de vida da população contribui para o aumento no número de pessoas, por exemplo, com demência. Mas hoje se sabe que é possível, de fato, atenuar o curso da doença e diminuir o seu peso sobre pacientes, cuidadores e sistema de saúde. A escolaridade, renda e integração social contribuem para uma boa saúde mental e física da terceira idade. Veja, escolaridade e renda. Por isso que eu bato tanto aqui e acho um absurdo a Câmara não ter votado 2 projetos que eu apresentei aqui e já aprovei, por unanimidade, que vai garantir que haja uma política salarial para o idoso, porque tem para o salário mínimo. Mas para o idoso, que ganha 1,1 salário mínimo, 2 salário mínimo, não tem. Como também não aceito lá a discussão do fator, que eu espero que se resolva, e aquela outra proposta que quer apenas garantir que o idoso, depois que ele se aposentou, se ele recebeu o primeiro benefício correspondente a 2 salários mínimos, que mantenha os 2 salários mínimos dele. Mas não. Quem ganhava 2, 99% está ganhando 1. Quem ganhava 3, 90% está ganhando 1. Quem ganhava 4, 80% está ganhando 1. Devido ao arroxo salarial no imposto, por não termos uma política salarial. Por isso, o estudo aqui, de forma sábia, fala também da renda. Senhor presidente, além disso, existe uma relação entre a influência da personalidade e do apego no desenvolvimento a doenças mentais na velhice. Também a ponto de convergência entre depressão e demência entre idosos. Todas essas constatações integram pesquisa realizada pelo psiquiatra suíço Armin von Gutten. Ele é chefe do Serviço Universitário de Psiquiatria Geriátrica do Centro Hospitalar Universitário, lá na Suíça. Em visita à PUC, no Rio Grande do Sul, em março, ele realizou a aula inaugural do programa Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia. Participou de atividade no Instituto de Geriatria e Gerontologia do Instituto Cérebro, Rio Grande do Sul. Pois bem, em entrevista à revista da PUC, ele respondeu às questões importantes e apontou alguns caminhos, que eu destaco aqui. Perguntado sobre o que é importante para envelhecer com saúde, ele responde: a receita provavelmente é viver bem. E para viver bem tem que ter renda. Ninguém vive bem sem renda. E engraçado que a grande parte da população, infelizmente, não se preocupa com a velhice, achando que sempre serão jovens. Não serão jovens. É um processo do ciclo natural da vida. Todos vão envelhecer. E o jovem que morreu cedo, bom, esse não teve a oportunidade que eu estou tendo de estar envelhecendo. E sei as dificuldades que a vida nos traz a cada ano que passa. E por isso, a nossa preocupação aqui mostrando com a questão de viver bem. E isso, senhor presidente, diz ele, é muito pessoal. Há fatores de risco que fazem uma pessoa na velhice ter mais chances de desenvolver uma doença do tipo demencial, problemas vasculares, por exemplo, a maneira de se alimentar, de beber. Viver bem seria ter uma vida normal, razoavelmente saudável e com uma renda decente. Sabemos também que a depressão é um fator de risco para a demência tardia. E uma maneira de prevenir ou diminuir essa probabilidade é tratá-la durante a vida, não só quando for idoso. Em termos de
antropologia médica, há doenças relacionadas à pobreza, falta de salário, que tende a melhorar com a erradicação do problema, ou seja, do combate à pobreza. Se as pessoas têm um padrão de vida melhor, claro que o número de doenças é menor. Claro que o atendimento que ele terá é melhor, porque ele pode pagar. É preciso, sim, que nós tenhamos políticas públicas voltadas de forma muito contundente para o nosso envelhecimento. Há também as doenças modernas, devido aos excessos, como diabetes. É incrível o número de pessoas que têm diabetes. E, como dizem, é uma doença silenciosa. Que o camarada pensa que não tem, mas tem. Muito cuidado com a diabetes. Isso, a saúde pública consegue diminuir por um processo de educação e de alimentação. Que a diabetes tem muito a ver com a alimentação, com o exercício físico. O que não existe ainda é a consciência das doenças mentais. Em saúde pública, ninguém está realmente interessado, me parece, nessa questão. Mas tenho a impressão de que é possível fazer pelo menos um pouco de prevenção nesse sentido. Então a revista pergunta ao psiquiatra. O que ele responde? A partir da conscientização, essa consciência ainda não existe, diz ele, nem no Brasil e nem lá na Suíça. Além disso, há outros fatores de risco para evitar, como a poluição, não tanto para a demência de Alzheimer, por exemplo, os medicamentos que todo mundo toma sem nem saber por quê. A escolaridade baixa, o risco importante para desenvolver a doença de Alzheimer. Veja bem, a escolaridade baixa traz consequências, inclusive, na doença chamada Alzheimer. Pessoas com pouca escolaridade têm uma reserva cognitiva baixa. E aí é maior a probabilidade de se manifestar a chamada doença Alzheimer na terceira idade. O médico pontua, senhor presidente, que melhorar a escolaridade é uma maneira de diminuir, inclusive, os riscos na saúde. Ele não disse que isso evitará a doença, mas que a probabilidade poderá ser menor. Ao lhe perguntarem se a personalidade pode influenciar nessas doenças, ele responde: as pesquisas que fazemos e vamos desenvolver na PUC, por exemplo, do Rio Grande do Sul, mostram que certos traços da personalidade provavelmente influenciam no desenvolvimento desse tipo de doença. Pessoas com um nível de neurose elevado e uma ansiedade muito grande, sem saber como responder a ela, tem fator de risco maior na terceira idade. Por isso, queremos estudar o tipo de personalidade e o significado do apego durante a infância e a vida adulta, porque a qualidade da relação no início da vida é também mais tarde muito, muito importante. Se a qualidade for ruim, talvez seja um fator de risco para esse tipo de doença. E, se não for, talvez seja para os transtornos comportamentais e psicológicos que podemos influenciar com o tratamento e aumentar, assim, a qualidade de vida e a qualidade do nosso envelhecimento. O psiquiatra diz mais. Diz ainda que o medicamento é importante. No entanto, é provável que se obtenha sucesso se houver motivação. E isso pode se dar por meio de um trabalho motivacional, de grupo ou individual, e um tipo de psicoterapia, por exemplo. O médico diz ainda que é relativamente bem estabelecido na literatura que a depressão é um fator de risco para a demência chamada Alzheimer. Segundo ele, a sociabilidade ajuda muito. E, da mesma forma, o exercício físico, o esporte, tem um efeito antidepressivo e provavelmente antidemencial.
Já ouvi alguns médicos dizerem que é fundamental que o cérebro esteja sempre estimulado e que praticar algumas atividades simples contribui para isso. Coisas como, por exemplo, jogar xadrez, dominó, fazer palavras cruzadas, ler um bom livro. Falando nisso, eu fiquei muito feliz, senador Cristóvão, quando eu falei em livro, porque Vossa Excelência me convidou para fazer a apresentação do seu livro 10 Dias de Maio. O farei com muito orgulho, minha equipe já está trabalhando, porque escrevemos de forma coletiva, com dados, com números, para estar à altura, não à altura, mas para nos aproximarmos do seu livro, que de fato eu fiquei muito feliz quando disse a eles que Vossa Excelência me consultava se eu aceitaria que eu botasse que o autor do prefácio, senador Paulo Paim, ficasse na capa do livro. Quando eu disse isso, a turma bateu palma. Não para mim, para Vossa Excelência. Enfim, eu falava aqui do livro, estudar uma língua diferente, são métodos que podem ajudar a driblar a degeneração dos processos chamados cognitivos. Diante de tudo que vimos, acho que vale pontuar ainda a importância de um acompanhamento médico especializado que permita sinalizar quaisquer propensões que o indivíduo possa ter, seja por histórico familiar, aspectos psicossociais, grau de instrução ou comorbidades. Senhor presidente, para encerrar, eu quero falar ainda de algo que eu falei, que eu iniciei no início do meu pronunciamento, quando mencionei o quanto a nossa população idosa é vulnerável. Todos os anos, a Organização Britânica de Ajuda à Velhice, chamada ELPAGE Internacional, ou seja, ELPAGE Internacional, elabora o relatório Global Age Old Talk. Trata-se de um estudo que aborda a questão da terceira idade. Que bom, pelo menos algumas pessoas estão se debruçando sobre essa questão. Pois bem, essa classificação global de 2014, divulgada por ocasião do Dia Internacional do Idoso, aponta que o Brasil ocupa o lugar de número 58 no ranking de qualidade de vida para os integrantes da terceira idade. Essa é uma posição bem abaixo da média global. Conforme o estudo, o Brasil, a maior economia latino-americana, aparece nessa posição desconfortável, em virtude da insatisfação da nossa população idosa em relação à segurança, ao transporte e à renda. Senhor presidente, vamos considerar outro aspecto que contribui muito para deixar nossa população idosa insatisfeita e mais vulnerável ainda: a defasagem em suas aposentadorias. Pois bem, recentemente foi divulgado lista com o ranking mundial sobre os melhores países para se aposentar. Segundo o Índice Global de Aposentadoria do Banco Natixis, o Brasil ficou na posição número 61, ou seja, caímos mais 20 entre 2013 e 2014. E agora estamos atrás de países como a Argentina, que ocupa a posição 58, da Arábia Saudita, que ocupa a posição 45, México 42 e Kuwait 40. A avaliação leva em conta fatores como nível de renda per capita e desigualdade social. Mostra o quanto que eu tenho insistido corretamente de nós melhorar a renda dos nossos idosos. Foram apontados outros itens fundamentais que proporcionam boa qualidade de vida à população idosa: acesso à saúde, situação financeira, bem-estar, segurança, meio ambiente, entre outros. Entre os itens analisados, a maior queda do país foi no subíndice das finanças na aposentadoria. Estou lendo aqui um estudo internacional que fala sobre o Brasil, das finanças dos aposentados. No ano passado, nós ocupávamos a posição número 21. Para a infelicidade geral dos nossos aposentados, nós despencamos para a posição 70. Saímos de 21 para 70. Despencamos. Nós, aposentados, estamos vivendo uma situação crítica.
Só ver a situação daquilo e os dados que nos passam a Anfip, que nos passam a Cobap, que nos passa a situação desesperadora do Aeros. É só ver o Supremo enrolando e não decidiu a questão da desaposentadoria, que permitiria um novo cálculo. Em resumo, conforme os estudiosos, é um descaso muito grande do nosso país ainda com os idosos. E diz eles, infelizmente, se passa um atestado de total desrespeito àqueles que estão envelhecendo. Eu espero, sinceramente, que essa situação mude e que o nosso país saiba respeitar a dignidade dos seus idosos e dos seus aposentados. Eu achei interessante, senador Rubem Figueiredo, Vossa Excelência, que é do PSDB, que de tanto eu bater aqui nessa tribuna, nós pautamos, na fala dos presidenciáveis, a questão do fator e uma política para os aposentados. E ambos assumiram que o rever a questão do fator que confisca pela metade o salário dos aposentados, principalmente os mais pobres, e na construção e que iríamos caminhar na construção de uma política salarial para os aposentados. Os dois não podiam ganhar. O importante para mim, o resultado final, é que a presidenta eleita disse que de imediato chamará uma reunião com as partes interessadas para discutir o fim do fator e também a questão dos aposentados. Não estou dizendo aqui que o candidato que perdeu não faria também, porque havia se comprometido também. O importante é que houve esse compromisso e, claro, eu dizia na época, ganhe quem ganhar, e claro que eu torci para a minha candidata, Vossa Excelência sabe, que é a presidenta Dilma, para que de fato isso aconteça.